Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma quinta-feira com a Escola de Formação de Discípulos. Lembrando que você pode começar a qualquer momento. Nossas aulas estão gravadas no YouTube da Igreja Resgate, uma playlist Bibliologia. Estarão lá as 21 aulas, inclusive a de hoje, e também os nossos e-books, que é o material do curso, totalmente em PDF, bem explicado ali, as 21 aulas no nosso Google Drive da Escola Master. Vamos continuar então, como você está vendo aí no slide, o módulo 5 de Bibliologia, e vamos agora para a aula 21, estamos apenas há 2 semanas da conclusão do curso, e vamos começar aí a carta aos Hebreus. Lembrando, meus irmãos, semana passada eu disse que nós encerramos as cartas paulinas, e na verdade falei isso porque Hebreus, existe uma dúvida muito grande se é realmente do apóstolo Paulo. Então nós estamos, na minha opinião, Paulo é o autor, mas como não há certeza, estamos tirando Hebreus das epístolas paulinas que concluímos até a aula 20. Então hoje vamos falar aqui de Hebreus, sobre a autoria e o nome, conforme o slide. O autor é desconhecido. Durante a pesquisa bíblica sobre a autoria da carta, 2 nomes então foram levantados em consideração, as quais são Paulo e Apolo. Porém, nenhum resultado foi satisfatório à identificação. E a data desta carta está entre 64 e 68 depois de Cristo, ou seja, próximo da destruição do templo, do cerco de Jerusalém do ano 70. Segundo D.A. Carson, na igreja ocidental tertuliana, no século II, sugeriu que Barnabé, aquele companheiro de Paulo, poderia ser o autor de Hebreus, e Martim Lutero, que no século XVI foi o primeiro que colocou a possibilidade de Apolo, né, como está ali em Atos, que é contemporâneo do apóstolo Paulo, discipulado por Priscila e Áquila, como autor desta teoria, como também encontrando apoio para isso como sendo autor. O versículo-chave, então, da carta de Hebreus está no capítulo 8, versículo 6. Vamos ler aqui. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também do qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Meus irmãos, vamos falar agora do esboço da carta aos Hebreus, do capítulo 1 ao 4, a ênfase está na majestade de Cristo, ou seja, a superioridade dele. Depois de 5 a 10, o ministério de Cristo como sumo sacerdote, a superioridade da sua obra, de tudo que ele fez na cruz. E também de 11 a 13, ali o terceiro bloco da carta de Hebreus, o ministro como pessoa que segue a Cristo, a superioridade daquele que vive em Cristo. Então, o tema aqui do esboço é superioridade de Cristo sobre todas as coisas. O propósito, qual o propósito da carta de Hebreus? Vamos usar aqui o teólogo John Barnett, que já temos usado no nosso curso. Ele diz o seguinte: a epístola ela é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que passavam por perseguições por causa da fé. Com o acirramento da perseguição, muitos desertaram, provavelmente voltando para o judaísmo. Assim, a epístola é escrita para afirmar a doutrina cristã a partir da lei e a estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo. Meus irmãos, John Barnett está dizendo aqui que a epístola de Hebreus tem um público-alvo que são os judeus que estavam sendo perseguidos, como todos os cristãos ali depois de metade do 1º século, e ao ponto até de Jerusalém ter sido destruída no ano 70, a dificuldade era grande ser cristão naquela época, e os judeus estavam apostatando, desviando da fé. Então, esse autor, ele direciona aos hebreus, aos judeus que moram ali na Itália. Vamos continuar o contexto histórico desta carta, ênfase no sacerdócio lefítico e nos sacrifícios. Isso demonstra que essa comunidade cristã era formada de judeus convertidos. Perseguição contra a comunidade cristã, alguns com medo da morte por causa da perseguição, estavam abandonando a sua fé em Cristo. John MacArthur fala o seguinte sobre o contexto interno da carta. Vamos ler aqui como essa carta havia sido escrita antes da destruição do templo. Esses hebreus haviam praticado sacrifícios levíticos no templo de Jerusalém. Os judeus que estavam vivendo no exílio haviam substituído o templo pela sinagoga, mas ainda sentiam uma profunda atração pela adoração no templo. Alguns tinham os meios para fazer peregrinações regulares ao templo de Jerusalém. O escritor dessa epístola enfatizou a superioridade do sacrifício de Cristo, que ele fez uma vez por todas sobre os sacrifícios levíticos.
repetidos e imperfeitos que eram observados no templo. Meus irmãos, John MacArthur está dizendo aqui, primeiro, da época de Ezequiel, quando surgiram as sinagogas, e da dificuldade do judeu ir até o templo de Jerusalém, mas ele ainda existia, porque senão Hebreus teria mencionado a destruição que ocorreu no ano 70. Então aqui esses judeus hebreus conheciam do ritual, e John MacArthur destaca que Cristo é colocado como sacrifício mais importante. Vamos continuar. Qual a teologia do livro da carta de Hebreus? A ênfase primeiro na nova aliança, Cristo acima de todas as coisas como sacerdote. Alguém já afirmou quanto à estrutura de Hebreus, que começa como um tratado, como é o caso de Atos, se desenvolve como um sermão, que nós vemos assim como o sermão do Monte de Cristo, e termina como uma carta, porque é feito no final agradecimentos e instruções aos cristãos e hebreus que moram na Itália. Bem, E.F. Scott fala o seguinte sobre a teologia: no cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva. Judeus e gentios, devotos de todos os credos e filosofias, verão suas diferenças reconciliadas nessa nova mensagem, que reúne em si todas as mensagens enviadas aos homens por Deus. Assim sendo, a epístola toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. Meus irmãos, Hebreus é um tratado, uma carta que está realmente colocando pingo nos is, e Jesus como realmente o resultado de toda a obra de salvação realizada por Deus. Qual a cristologia aí do livro da carta de Hebreus? Primeiro, a superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior aos profetas, capítulo 1, de 1 a 3. Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, Cristo é superior também a Moisés. Superioridade da obra dele, Cristo é superior ao sacerdócio, também superior à aliança feita com Abraão, e Cristo é superior até no sacrifício do Cordeiro, porque ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. A superioridade da vida em Cristo, ou seja, quando temos fé, temos essa vida de Cristo, o amor dele, que nós podemos estar também demonstrando, e a esperança que há em Cristo Jesus. A chave, então, hermenêutica da palavra, né, Jesus, a epístola de Hebreus apresenta Jesus como nosso misericordioso e fiel sacerdote. Eu separei o texto de Mateus 9:36, para fechar essa carta. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, Jesus olha para nós com misericórdia e quer nos pastorear, cuidar de nós. Por isso, a carta de Hebreus mostra Jesus como esse pastor, esse sumo sacerdote que cuida de nós. Não é maravilhoso a gente ter esse contato? Vamos então para a carta de Tiago, a epístola escrita por Tiago, o irmão de Jesus, né? Ele escreve essa carta. A autoria de Tiago é um manual prático de religião. Por toda esta carta destinada aos crentes judeus, Tiago integra a fé genuína e a experiência prática cotidiana, pondo em relevo que a fé genuína é operosa. Semelhantemente ao livro de Amós, a epístola de Tiago é considerada uma grande pregação contra todo tipo de injustiça social. Henriqueta Mears falou isso. Essa carta Tiago deve ter escrito, meus irmãos, entre o ano de 45 e 47 depois de Cristo, antes da metade do primeiro século da era cristã. Qual o versículo-chave da epístola de Tiago? Está lá no capítulo 3, versículo 17. Vamos ler. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Esta é a afirmação de Tiago. O propósito: consolar a igreja que estava sob pressão, ou seja, sendo perseguida, pedir aos irmãos que permanecessem unidos contra conflitos internos, ou seja, um problema interno de relacionamento na comunidade, e as pressões do mundo externo que eles precisam vencer. Precisamos vencer as pressões do mundo interno. Qual o esboço, meu irmão, da carta de Tiago ali do Novo Testamento? São 3 capítulos. O primeiro capítulo fala das provações. O segundo capítulo, desculpe, são 5 capítulos. O segundo fala sobre fé e obras. O terceiro capítulo fala sobre a questão dos dons, da língua e sabedoria. Depois o capítulo 4 vai falar sobre a humildade que precisamos ter no meio das contendas. E ele fecha a sua carta no capítulo 5 falando de dependência de Deus. Qual o contexto histórico de Tiago quando escreveu esta carta?
para ali os judeus, primeiro cristãos judeus dispersos, provavelmente sobre a perseguição de Herodes Agripa I. A linguagem de Tiago é judaica, ou seja, está falando para quem é judeu e aceitou a Jesus. Mais de 40 referências do Antigo Testamento, porque ele precisava falar com esses homens e mulheres que são hebreus, e mais de 20 ao Sermão do Monte, ou seja, referindo-se muito à doutrina de Cristo. Carlos Oswaldo, um teólogo brasileiro, aqui um dos primeiros que nós citamos no curso, diz o seguinte: a carta possui a média de um imperativo a cada 2 versículos, a maior frequência do Novo Testamento. Tiago tem a preocupação de que seus leitores se tornem praticantes da palavra. Fica clara a intenção do autor em exortar seus leitores a viverem numa fé prática. Meus irmãos, Carlos Oswaldo está dizendo aqui que a cada capítulo, a cada verso, 2 versículos, Tiago diz: vocês devem fazer alguma coisa no imperativo, o que nós devemos fazer. É uma carta que vai sempre nos levando a realizar e praticar, né, o Evangelho de Cristo. O contexto interno da carta, nós fizemos um gráfico aqui. Tiago sabia muito bem que os seus destinatários passavam, então ele é encorajador, dizendo que a gente precisa perseverar em meio às dificuldades. Tiago também sabia lidar com as situações mais difíceis da vida, por isso ele exortava. Ele usou a sua sabedoria para corrigir cristãos em suas práticas. E Tiago também sabia quem ele era e o que Jesus ensinou. Por isso ele dá essas menções do Sermão do Monte, ele ensina ali a comunidade do primeiro século. Ele ensinou os cristãos a viverem de maneira correta. Qual a teologia da carta de Tiago? O que é o estudo de Deus, né? Qual que são as doutrinas ali reveladas? Primeiro, as obras são consequência da salvação, né? Se você é salvo, você vai fazer algo que é alcançado por meio da fé, ou seja, a graça. E a conduta santa em meio ao mundo pecaminoso, a nossa santificação. Tiago fala sobre isso. Se você foi justificado, ande em santidade. Campbell Morgan diz o seguinte sobre a teologia da carta de Tiago: a fé em Deus acaba com distinções entre as classes. A prova da fé não está na doutrina, mas na atmosfera de comunhão verdadeira, como na igreja primitiva. Essa fé elimina as guerras e pelejas entre os santos. Fé é a base da comunhão e da prática cristã saudável. Que bênção essa palavra. Então nós podemos fazer um resumo aí das doutrinas da carta por tema e resultado, né? Quando o Tiago fala de provação, ele pede para você ter paciência. Quando você falar sobre fé operosa, ele fala: as suas orações serão respondidas. Quando ele debate sobre perseverar na provação, ele está falando da vida eterna. Quando ele diz mais do que apenas crer em Deus, ele diz que a nossa fé deve gerar prática e obras. E crer em Deus é que nós teremos justiça diante dele no último dia. Esse é o tema aí das doutrinas da carta. Qual é a cristologia? Onde Jesus é mencionado no livro ali, na carta, né, de Tiago. John Barnett diz o seguinte: comparado aos demais escritores do Novo Testamento, Tiago diz pouco sobre Cristo. No entanto, seu discurso está virtualmente saturado com alusões ao ensino de Cristo. A epístola retrata então Cristo no contexto do judaísmo messiânico antigo. A epístola de Tiago, meus irmãos, nós podemos dizer que apresenta Jesus como nosso estilo de vida. Meus irmãos, o que esse teólogo disse aqui sobre a cristologia é que Tiago não falou explicitamente sobre Cristo, mas trouxe toda a doutrina dele na sua carta. Isso é muito importante, tanto é que ele citou 20 vezes o Sermão do Monte, que foi o sermão pregado por Cristo. Então a cristologia está nesse ensino de Tiago sobre o que é ser cristão, um modelo de Cristo. Agora vamos para a última carta da aula de hoje, a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, né? A autoria e a data. Pedro, primeiro, né, aquele que era o discípulo de Jesus, que pregou lá em Pentecostes, conforme testificado por ele, ali no capítulo 1, versículo 1, entre os anos 60 e 68 depois de Cristo, antes do cerco de Jerusalém, conhecido como Simão grego ou Simeão hebraico, filho de Jonas. Tudo indica que a sua esposa o acompanhava no ministério. É legal essa informação. A esposa de Pedro estava junto com ele. Dizem que a igreja era na casa da esposa de Pedro, que era uma quinta lá em Cafarnaum. Deus usou poderosamente no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. O principal dos 12 discípulos, e escreveu sua carta de Roma.
e ele chamava Roma da Babilônia do primeiro século, né? O versículo-chave está ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha o que o apóstolo Pedro fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual o propósito, meus irmãos, da carta de Pedro para a igreja ali em Roma, ou a igreja espalhada ali pela Europa, África e Ásia? Devido às perseguições localizadas que estavam surgindo contra os cristãos, Pedro escreveu sua carta para fortalecê-los e exortá-los a permanecerem firmes na fé. Uma dessas perseguições ocorreu a partir do incêndio provocado por Nero em Roma, em 64 d.C., o qual culpou os cristãos por isso. Ou seja, Nero foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, e ele incendeia a cidade de Roma, inclusive usa... Algumas pessoas dizem que ele iluminava a cidade com cristãos sendo queimados nos postes. Os cristãos eram chamados de velas, mas ele queima a cidade e culpa os cristãos para que continuasse a perseguição. Qual o contexto histórico dessa carta? Estamos chegando aí ao final da aula. O objetivo de Nero com o incêndio de Roma era reconstruí-la. Na verdade, ele achava que ela precisava de melhoras, ele achou melhor queimar tudo e construir de novo. Ele era doido, né? Esse era um imperador louco. E os cristãos pagaram o preço da loucura dele, porque ele acusou os cristãos. Eles foram chamados também por Pedro de peregrinos, porque eles tiveram que fugir, né, de Roma e fugir da Itália, sendo perseguidos como principais suspeitos de terem queimado a cidade, sendo isso feito por Nero. O que John MacArthur fala sobre o contexto histórico dessa primeira epístola, primeira carta de Pedro? Ele diz o seguinte: esse acontecimento teve grandes implicações religiosas, ou seja, o incêndio de Roma, porque os fez acreditar que as suas divindades tinham sido incapazes de lidar com essa conflagração e também que tinham sido vítimas delas. As pessoas ficaram sem casa e sem esperança. Muitas foram mortas. O ressentimento amargo que sentiam era severo. E então Nero percebeu que tinha de redirecionar a hostilidade. Ou seja, Nero tomou essa decisão e quando a coisa ficou feia, ele culpou os cristãos para fugir com a sua responsabilidade. Ele colocou essa culpa em todos aqueles que ficaram desabrigados. Lembrando, meus irmãos, que Roma possuía em torno de 1 milhão de habitantes. Na sua maioria, no primeiro século, eram escravos. Muitas pessoas morreram nesse incêndio. O esboço ali do livro, né, dessa carta de Pedro, capítulo 1 fala sobre salvação, o capítulo 2 fala da santificação, o capítulo 3 a submissão que devemos ter a Jesus, o capítulo 4 fala do sofrimento que sofremos por sermos cristãos, e 5 o serviço, ou seja, a prática do cristianismo. Podemos dizer que esse esboço fala sobre doutrina e prática, mesmo diante do sofrimento. A teologia, indo para o final da aula, da carta aqui de Pedro, a teologia da esperança em meio ao sofrimento. Então tem o sofrimento humano e a perspectiva divina. A ideia desse comparativo é assim: temos um sofrimento e o que Deus fala sobre isso, né? Então é tratado primeiro diversas provações. Quando passamos por provações, alegre-se, pois são passageiras, é o que Pedro falava. Autoridade injusta, ou seja, a pessoa sendo oprimida, silenciem os ímpios fazendo bem como Cristo fez, ou seja, siga o exemplo de Cristo. Quando você sofre por fazer o que é certo, testemunhe a sua fé em quaisquer circunstâncias. Olha as lições aí da perspectiva divina sobre o que é ser cristão. Continuando aqui o slide 6, sofrimento na carne por resistir às vontades. Não vivam mais segundo a carne, ou seja, vamos viver a vida de Cristo. Quando há perseguição religiosa, sejam participantes do sofrimento de Cristo. Cristo foi perseguido, foi crucificado, e nós somos cristãos e também sofreremos. O sofrimento gera crescimento espiritual, então confiem a sua vida à fidelidade de Deus. Sofrimento é infligido por Satanás. Quando Satanás, no caso de Jó, por exemplo, né? Quando Satanás imprime sofrimento, resistam a Satanás e permaneçam firmes. A prática agora aqui da vida cristã, em algumas áreas, Pedro coloca isso na sua epístola de uma forma bem clara, como atitudes e resultados. O que nós fazemos terá resultado, ou seja, terá fruto, né? Se nós formos bons cidadãos, o resultado, os insensatos serão silenciados. Se formos servos obedientes, Cristo é o nosso exemplo. Se as esposas forem submissas, ele trata sobre as esposas nessa epístola, as esposas levarão seus maridos a Cristo por meio do seu exemplo. Se os maridos forem sábios, tratando bem as suas esposas, as suas orações serão ouvidas, né? Se você trata bem a sua esposa,
as suas orações são ouvidas. É o que Pedro ensina aqui na carta dele. Irmãos e irmãs compassivos, ou seja, que se importam com outras pessoas, são empáticos, vão receber bênção por herança. O que Carlos Oswaldo, esse teólogo brasileiro, nos fala sobre a teologia de Pedro na primeira epístola? Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus e que mesmo em meio de tais conflitos, todos estavam em Cristo, poderiam desfrutar a sua paz. O exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo for praticado no dia a dia. Meus irmãos, como todas as coisas, se nós só falarmos e não praticarmos, somos como aquele homem que Jesus diz que construiu a sua casa na areia. Então, nós temos que ter uma vida prática, né? A cristologia de Pedro, daquele que andou sobre o mar, que estava com Jesus, daquele recebeu as chaves da igreja. E, Jesus, ele fala no capítulo 1 a encarnação de Cristo, no versículo 19 a impecabilidade de Cristo, Jesus não pecou. Depois fala da humanidade no sofrimento de Cristo, ou seja, Cristo se tornou humano, encarnou para sofrer o que nós sofremos. Cristo conhece o seu sofrimento, a morte de Cristo na cruz, mas a ressurreição dele, a glorificação, ou seja, ele foi assunto ao céu, está à direita de Deus, e fala sobre a parousia, ou seja, a volta de Cristo. Então, para fechar a aula aqui, a cristologia, a primeira carta de Pedro, apresenta Jesus como a nossa pedra angular. Eu separei aqui Marcos, capítulo 12, versículo 10, palavras do próprio Jesus: ainda não lestes a Escritura? A pedra que nos construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Meus irmãos, encerramos a aula de hoje. Jesus é a nossa rocha. Se você está aí fazendo a bibliologia, estamos aí rumando para o final, as últimas 2 semanas de aula. Estamos agora, faltando mais 2 epístolas de Pedro, as epístolas de João, Judas e Apocalipse, e vamos terminar o Novo Testamento, e assim vamos ter estudado 66 livros da Bíblia. Vamos orar para encerrar essa aula de hoje, e nos vemos na próxima quinta-feira. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, por o Senhor nos permitir chegarmos até aqui. Abençoa, Senhor Deus, a nossa escola de formação de discípulos, a vida da igreja, cada membro, cada discípulo da Igreja Resgate, nossos irmãos e irmãs, alunos e alunas e todos os membros da nossa igreja, pastores e líderes. Abençoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, meu irmão, minha irmã.